Oi, eu sou Mikasa e eu quero que vocês me perdoem. Quem me conhece sabe que o intuito desse canal sempre foi trazer alegria pra vocês, mas hoje eu queria trazer tristeza, depressão e amargura. Tudo que reside no fundo da minha alma. Lá estava eu, essa pequena Mikasa, andando pela internet até que me deparei com isso. Sim, esse pôster desse filme. Aí eu pensei, o que poderia dar de errado em assistir um filme live action de Os Padrinhos Mágicos? Talvez você ache ingenuidade da minha parte, mas eu pensei que talvez isso pudesse me trazer pelo menos uma coisa boa, que é o entretenimento de vocês, vendo eu assistir algo tão tenebroso, tão desesperador quanto isso. E se você não sabia da existência desse filme, eu peço mais desculpas ainda, porque você vai ser agraciado com essa bela obra de arte resumida aqui em primeira mão pra você. Nossa história começa com Drake e Josh sem o Josh. E já vimos aqui que tem algo de errado, porque o nosso protagonista não é uma criança, e sim um adulto. Drake, cadê a porta? Mas eu aguardei calmamente, pensando que talvez ainda houvesse algo de interessante nessa história. Mas eu não podia estar mais enganada, porque eu levei um soco bem dado na minha cara quando me deparei com os famosos Padrinhos Mágicos e Puff, o bebezinho redondo deles. Nesse gráfico incrível aqui, que provavelmente teve o orçamento de um chicletinho de 15 centavos. Porque eu me recuso a acreditar que alguém ganhando uma coquinha e um pastel faria algo tão tenebroso quanto isso. E aquele é um dia especial, pois é o aniversário de 23 anos do time. E pra começar bem o dia, ele logo vive uma pequena aventura ali no quarto dele, lutando contra piratas. Mas então ele é interrompido por aquele fadão musculoso que, particularmente, quando eu era criança, eu achava ele um pouco assustador, porque ele tinha uma imponência. Ele parecia ser o tipo de pessoa que vai te pegar pela gola e gritar com você. Mas aqui ele é muito pipi murcho, porque ele não passa nada daquela vibe de militar empoderado que tinha no desenho. E ele diz que tá na hora do time deixar os Padrinhos Mágicos irem pra outra pessoa, afinal de contas, ele já é um adulto. Mas Timmy não quer saber nada disso, porque na cabeça dele ele ainda é uma criança. Um afilhado perde os seus padrinhos mágicos quando cresce. Não é o caso. Inclusive, ele refuta todos os dois argumentos que o fadão bombado ali diz, que é o de ter saído da casa dos pais, porque ele ainda não saiu, e de ter se apaixonado, visto que ele só deu um beijinho na vida e não gostou nada disso. Então, segundo esses dois fatores, ele ainda é uma criança, ou seja, ainda pode continuar com seus padrinhos mágicos. Então, sem muito o que fazer, o nosso velhinho bombado vai embora. E enquanto ele vai se deliciar com o seu belíssimo café da manhã de aniversariante, os pais de time presenteiam ele com classificados pra arrumar um emprego e classificados pra alugar uma casa, porque eles vão vender aquela e time vai ter que se virar. São os mesmos presentes que me deram no ano passado. Mas o que eles não poderiam contar é que nosso protagonista tem padrinhos mágicos e ele faz com que a casa que tinha sido vendida ser desvendida. E pronto, ele sobe na sua bicicletinha e vai pra escola, porque ele não quer saber de virar um adulto, coisa nenhuma. Nessa cena eu percebi que algo de errado não estava certo, porque não existe um lugar onde isso pareça algo interessante de se olhar. Tem ali simplesmente um marmanjo no meio de várias crianças e um professor muito doente da cabeça falando sobre fadas. A parte do professor era algo importante pro desenho, mas aqui só faz parecer que tem dois loucos na história. Um que tá ali no meio das crianças e outro que tá discutindo com um adulto que se finge de criança no meio de outras crianças. Ver um adulto de roupinha rosa andando no corredor junto com outras crianças é uma coisa que me deixou meio desconfortável. Sem contar que neste momento ele reforça a ideia de que quer ser criança pra sempre, sendo ele um adulto. Cadê a porta? Já que ele saiu da escola mais cedo, naquele belo dia de seu aniversário, nosso querido protagonista se dirige em sua bicicletinha para uma bela volta na cidade. Até que ele nota que tem ali uma comemoraçãozinha, porque o prefeito quer derrubar uma árvore para construir um negócio que vai poluir e vai destruir toda a cidade. Mas óbvio que em nome do capitalismo tudo é aceito. E enquanto ele tá olhando escondidinho ali tudo que está acontecendo, uma bela moça aparece e ela enfrenta o prefeito. E como uma forma de protesto para não deixar que estraguem a cidade que ela tanto ama, ela se acorrenta na árvore ali, protestando contra aquilo que ela acredita ser terrivelmente errado. E quando ela tá prestes a ser morta, sem dó nem piedade, afinal de contas ela está atrapalhando o progresso da cidade, Timmy salva ela usando os poderes dos padrinhos mágicos, que faz tudo ali se transformar em coisas inúteis ou então parar de funcionar. Até que ele vai finalmente conversar com aquela mulher tão incrível que ele conheceu ali e descobre que ela é a Tuti, aquela pessoa que ele tinha beijado e segundo ele não tinha se
apaixonado no passado. E aqui vemos um triste estereótipo de pessoa feia, que só tirou o óculos, o aparelho e arrumou o cabelo e agora ela é bonita. E eu, usuária de óculos, me sinto tristemente representada aqui como algo ruim. O prefeito sai de lá bolado, já que seu plano foi por água abaixo, até que ele recebe a ligação de Sim, o professor de time, que fala pra ele que o problema dele são os padrinhos mágicos de time. E os dois resolvem fazer uma aliança contra aqueles seres mágicos e seu dono. Time volta pra casa e aparentemente ele está doente. Mas não é uma doença qualquer, e sim doente de amor. Cosmo e Wanda ficam bem preocupados porque, afinal de contas, se ele se apaixonar, significa que ele se tornou adulto. E se ele se tornou adulto, ele não precisa mais dos padrinhos mágicos. Por mais que ele esteja com medo de perder os seus queridos padrinhos mágicos e ter que crescer, ele acaba pensando com a cabeça de baixo e aceita ter vários encontros com Tutti, onde ele vai se apaixonando cada vez mais por ela, coisa que é medida numa espécie de termômetro deles ali. Mas para tentar impedir isso, Cosmo e Wanda sempre tentam sabotar os encontros deles, e um deles, Tutti, acaba coberta de macarrão e molho. Mas é claro, é salva por Time, que aproveita de seus padrinhos mágicos pra deixá-la limpinha novamente. O que me leva a pensar como ela nunca desconfiou do que estava acontecendo. Não é possível que você olhe na frente do espelho tudo suja e de repente você está limpa e você age como se tudo estivesse normal. Mas aquele encontro acaba dando muito certo e eles vão se reunir naquela pracinha onde eles se reencontraram, subindo numa árvore. E ali, naquele momento romântico, Tutti vai para beijá-lo, mas ele cai da árvore. Então nossa garotinha apaixonada fica extremamente triste porque, segundo ela, o time pulou da árvore simplesmente pra não ter que beijá-la. Já vemos que ela é igual eu, tem uma autoestima muito baixa o suficiente pra pensar que um cara arriscaria morrer do que querer ter alguma coisa com ela. Então o Tutti sai dali muito triste, até que ela encontra um coelhinho branco perdido ali, mas ela não podia esperar que aquilo era uma armadilha do prefeito pra capturá-la. Um coelho muito estranho, diga-se de passagem. Mas por sorte, algumas crianças que estavam ali paradas, feito veem isso e saem correndo pra contar pro time. Enquanto isso, o professor maluco dele sequestra suas fadinhas usando uma invenção muito estranha dele. Chegando naquele esconderijo secreto dos vilões, vimos que eles são pessoas que são aparentemente muito amarguradas na vida. Afinal de contas, aquele magnata que eu chamei anteriormente de prefeito deseja reviver a sua infância. Então ali tem um monte de brinquedos exclusivamente de crianças que talvez ele use como se fosse uma criança. Visto que, segundo ele, quando ele foi criança, ele não teve essas oportunidades. Eu queria ter uma daquelas piscinas de bolinhas que meu pai nunca me deixou brincar. Dizia que dava conjuntivite. Cosmo, Wanda e Puff são presos ali em outra das engenhocas do professor de time. E eles têm os seus poderes sugados sempre que um magnata ali aperta um botão. E agora todos os desejos dele vão ser realizados. Enquanto Tutti tá lá presa, ela vê simplesmente uma piscina de bolinhas sem fundo aparecer no meio do esconderijo secreto. Logo depois, o cara mal ali pede várias coisas bem aleatórias, tipo que o segurança dele ali fique de camisola. E Cosmo e Wanda até fazem questão de ficar na frente do Puff como se ele não pudesse ver aquele homem de vestido, sendo que não tinha absolutamente nada que mostrasse demais ali naquela roupa, ou que uma criança não pudesse ver. Inclusive, se eu quisesse militar aqui em cima, eu poderia, mas eu deixarei isso pro pessoal do Twitter. Além disso, tem várias cenas ridículas daquele homem adulto agindo como se fosse uma criancinha que acabou de ganhar um brinquedo novo e rindo de uma forma estranha que faz com que você sinta uma dor no fundo da alma. Ai, que crise! Enquanto aquele cara ali tá rindo feito uma criança que acabou de ganhar belíssimos presentes, a Tutti está armando um jeito de escapar dali, encontra um ioiô no seu bolso e usa ele pra pegar o controle remoto de sua cela, fazendo assim com que ela seja finalmente libertada, enquanto o nosso vilão tá ali dançando com um robô. Nosso magnata está ali com o seu belo bigode recém-pedido, quando o nosso protagonista Timmy Turner chega ali pra acabar com aquela brincadeira toda. O cara mal e bigodudo faz com que o seu robô recém-pedido atire um raio laser contra Timmy, que acerta a pontezinha onde Tutti está passando, fazendo com que ela fique pendurada bem em cima da piscina de bolinhas de fundo inexistente. Ou seja, se ela cair ali, ela vai ficar caindo pelo resto da eternidade sem nunca chegar ao chão.
Durante toda aquela confusão e explosão, o controle remoto que tira o poder das fadinhas é perdido no chão. Fugindo do robô, Timmy encontra seus padrinhos mágicos e ele tem que fazer uma escolha muito difícil. Ou ele salva eles, que estão ali presos e vão morrer, ou ele salva Tutti, que vai cair na piscina e morrer também, visto que ela vai ficar caindo infinitamente sem nunca chegar ao fundo e viver uma existência extremamente cruel até seu último respiro. Enquanto o Timmy tá indo ali atrás de Tutti, podemos ver claramente que aquela piscina é muito pequena e que se em vez de ficar pendurada gritando a Tutti andasse um pouquinho pro lado ou simplesmente balançasse o seu corpo, ela conseguiria pular fora daquele perigo muito facilmente. Então temos ali uma das lutas mais entediantes e ridículas que eu já vi na minha vida entre Timmy e o robô. Essa parte também fez eu dar uma revirada nos olhos muito grande, porque em momento algum parece que o robô quer realmente matar o Timmy, porque ele sobe ali na escadinha e em vez de o robô virar um pouco pro lado e puxar o Timmy e cair no chão no soco, ele continua subindo a escada fingindo que nada tá acontecendo, dando assim a bundinha pra Timmy arrancar as suas pilhas que estão nas suas costas. Tutti escorrega e os padrinhos mágicos estão no último suspiro de vida quando o magnata encontra o controle remoto ali pra tirar poder das fadas. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Timmy pega uma corda e, imitando o Tarzan, ele parte pra resgatar Tutti, que não precisava ter sido resgatada se ela tivesse 2 neurônios funcionando, visto que no começo do filme ela foi colocada como uma pessoa extremamente inteligente, empoderada e esperta demais, sabendo lidar com todas as adversidades da vida. Por onde andou? Os dois pombinhos vão ali salvar as fadinhas quando são interceptados pelo vilão. Enquanto ele tá prestes a matar aqueles dois adultos, cujo um deles finge ser criança, Timmy decide que tá na hora dele crescer. Ele finalmente dá um beijo muito apaixonado em Tutti, fazendo o termômetro ali do amorzinho subir, provando assim que ele cresceu, como se isso fizesse algum sentido. Sendo que provavelmente você com 5 anos de idade já dizia que gostava de alguém. E talvez alguns mais ousadinhos já estivessem até dando seus primeiros beijinhos. Mas segundo esse filme, só adultos se apaixonam. E após aquela troca de saliva, a família das fadinhas são libertadas. Afinal de contas, agora elas vão ser de outra criança, visto que Timmy finalmente cresceu. E à medida que as fadinhas vão desaparecendo daquela gaiolinha na qual elas estão, todos os pedidos antes feitos pelo magnata vão desaparecendo. E ele perde o seu bigode e o seu shape. E após tudo isso, aquele homem adulto dá um chilique como uma criança mimada que não ganhou o que queria. E passado-se um tempo, o casal está ali vendo as notícias no jornal, vendo que ganharam aquela luta contra aquele cara capitalista e louco. E Tutti lança uma cantada muito boa que, se eu tiver oportunidade, um dia usarei, que é: Você salvou minha árvore e roubou meu coração. E o Timmy responde que é incrível o que você faz quando cresce. Não, Timmy, não é incrível. Você passa a ser uma pessoa amarga e triste. Isso não é legal. E então, logo depois, os dois começam a conversar sobre os padrinhos mágicos e em como o Timmy sente falta deles e que deseja vê-los uma última vez. Então, quem aparece ali é a fadona bombada, que diz que tem um grande comunicado pra ele. E o que ninguém podia esperar é que ele devolveria os padrinhos mágicos pra Timmy. Quem poderia imaginar que isso aconteceria? Quem poderia imaginar que eles criariam uma nova lei simplesmente para deixar com que Timmy ficasse com suas fadas, mesmo depois de adulto? E para terminar esse filme com chave de ouro, o Puff vai finalmente falar suas primeiras palavras. E você pensa que vai ser um papai, mamãe ou algo assim, mas não, ele simplesmente incorpora o espírito de um carioca e lança um belo discurso estranho, com a voz de um tiozão cansado. Ajuda! Ajuda, Yoda! Ajuda, Yoda! Não. Eu tô Yoda! E por fim, chegamos ao fim dessa obra de arte que tinha sido esquecida por um belo motivo. Eu gostaria de me desculpar novamente por ter trazido isso à tona. Espero que um dia vocês me perdoem. Temos que detê-la antes que ela desfaça a nossa família. Pela primeira vez eu concordo com a tua voz fina de comando autoritário, mulher.